Já falamos que Deus dá milagres no momento. Aquele momento que você precisa de uma intervenção sobrenatural, de um milagre, de um livramento da sua vida, Deus vem e realiza o milagre. Deus também dá milagres do movimento, que são aqueles milagres que Deus nos dá na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, em que Ele supre as nossas necessidades. Ele faz provisão para nós, Ele cuida de nós. Também já dissemos que onde Deus guia, Deus providencia. A qualquer lugar que Deus te levar, Ele vai cuidar. Também falamos na semana passada que há momentos que precisamos parar tudo e adorar a Deus na nossa jornada. Hoje nós vamos falar sobre algo que quase todos nós experimentamos se seguimos a Deus. A quase morte do sonho que Deus nos deu. A quase morte do sonho que Deus nos deu. Deus está buscando sonhadores. Deus busca pessoas que sonhem. Vamos ver Números capítulo 13, o versículo 1 a 3, e depois os versículos 17 a 24. A palavra de Deus diz: E o Senhor disse a Moisés: Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, que dou aos israelitas. Envia um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. Vou repetir, Números 13. Agora eu vou ler no versículo 17. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Se a terra em que habitam é boa ou ruim. Se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. Se o solo é fértil ou pobre. Se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos. Tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, na direção de Lebo-amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Deus quer te mostrar o futuro. Quando Deus mandou que Moisés determinasse que aqueles 12 espiões, ou espias de cada tribo de Israel, fossem à terra prometida para observá-la, é porque Ele queria que eles tivessem um relance do que iria acontecer no futuro, de como era a terra na qual eles iriam viver. Deus também quer te mostrar o futuro, é por isso que nós temos profecia. As profecias bíblicas são modos de Deus nos dar insights, relances do que vai acontecer no futuro. Tanto as profecias que se referem ao fim dos tempos, como também muitas outras, muitas das quais, inclusive, já se cumpriram. É também por isso que Deus fez tantas promessas, porque Deus sabe o que está reservado para você no futuro. E o que Ele tem para você é o melhor. O que Ele tem para você é o melhor. E é por isso que Ele fez tantas promessas. E você pode confiar em Deus quando Ele te dá um sonho. Preste atenção nisso. Você pode confiar em Deus quando Ele te dá um sonho. Mas, muito mais do que sonhadores, Deus está procurando realizadores. Deus está procurando sonhadores, pessoas que sonham alto para Ele. Mas muito mais do que isso, Deus está procurando realizadores. Houve um grande homem de Deus que disse o seguinte: esperem grandes coisas de Deus, realizem grandes coisas para Deus. Deus está procurando realizadores. Sonhar é ótimo. Quem aqui sonha com alguma coisa para o futuro? Sonhar é ótimo.
Porém, realizar é muito melhor. Você concorda? Você que já realizou algum sonho, você concorda que realizar é bem melhor do que sonhar? Sonhar é o projeto. Sonhar é expectativa. Sonhar é esperança de que aquilo vai se tornar realidade. Porém, desculpe, a minha voz hoje não está me ajudando muito. Porém, realizar é muito melhor, porque é a concretude. É aquilo com que você tanto sonhou, aquilo que você tanto desejou ter se tornado realidade. Deus sabe dos nossos sonhos, mas Ele quer que nós não sejamos meros sonhadores. Ele quer que nós sejamos realizadores. Peter Drucker, que é considerado um dos maiores mentes da administração, das relações públicas, da liderança, ele disse o seguinte: estratégia é uma vantagem, a execução é uma arte. Você ter estratégia, você pensar, você elaborar, você planejar, é ótimo. É realmente uma vantagem, é uma commodity, como ele disse em inglês, ok? Ou seja, é importante que você tenha isso. Porém, ele diz, executar, tornar aquilo que você está planejando na sua estratégia é uma arte. E veja o que diz a palavra de Deus. Você não precisa abrir. Tiago, capítulo 1, 22 a 25, diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Uma coisa é você ouvir a palavra, outra é você praticar, é você realizar aquilo que Deus fala em sua palavra. Ele continua: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Eu não sei por que ele colocou homem, ele devia ter colocado mulher. Porque a mulher é assim, não é? Os maridos vão me ajudar aqui. A mulher ela vai no espelho, ela se olha, ela se embeleza. Depois ela sai e pergunta para o marido: como eu estou? Está tudo bem? Ela acabou de olhar no espelho, ela sabe que ela já esqueceu. Aí ela precisa daquele reforço do marido, né? Aí ela volta no espelho, fala que não é verdade. Aí ela volta no espelho, porque o marido diz para ela: você está linda. Ela não acredita. Ela tem que olhar lá no espelho de novo para ter certeza. E Tiago diz que muitos de nós somos assim: a gente olha na palavra, depois a gente sai e esquece, porque a gente não pratica, a gente não realiza, né? Ele diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática, ou seja, que põe em prática essa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Irmãos, vamos ser sinceros, nós já sabemos muito mais do que o que nós estamos fazendo. Muita gente fala assim para mim: oh, eu não sei. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe que você precisa praticar a palavra de Deus, você sabe os desafios que Deus tem dado a você. A maioria de nós sabe, mas nós fazemos muito menos do que o que sabemos. Não é? Não tem desculpa. Se você é uma pessoa que lê a Bíblia, se você é uma pessoa que ouve a Bíblia, se você é uma pessoa que gasta tempo com a palavra de Deus, você sabe muito mais do que você está fazendo. Nós todos sabemos muito mais do que o que estamos fazendo. É bonito você ouvir as promessas ou ler as promessas, é bonito a gente cantar, mas a gente tem que praticar. A gente tem que realizar aquilo que Deus nos diz para fazermos. Veja o que aconteceu com esse pessoal aqui, Números 13, voltando lá, versículos 25 a 30. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. Ou seja, aqueles 12 espiões entraram na terra, recolheram cacho de uva, recolheram frutas, trouxeram, e agora eles vão apresentar um relatório a Moisés e a seu irmão Arão e a toda a comunidade que estava no deserto, preparados para entrar na terra. E deram o seguinte relatório a Moisés. Quero que você preste atenção nas palavras deles. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manda o leite e mel. A terra é boa. Aqui estão alguns frutos dela. Imagine, foram precisos 2 homens para carregar um cacho de uva. Eu ia me deliciar se eu estivesse lá, né? Eu gosto de uva. Mas, preste atenção, mas o povo que lá vive é poderoso.
e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus, os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Para ser um vencedor, você precisa vencer seu medo. Para vencer, você precisa conquistar seu medo. Alguém disse, e várias pessoas têm repetido isso com palavras um pouco diferentes, que coragem não é ausência de medo. Coragem é a conquista do medo. A fé também, ela é a conquista do medo. Para ser um realizador, para ser alguém que vai realizar o seu sonho, você precisa vencer seu medo. O sucesso verdadeiro, ele está sempre além dos seus maiores medos. O sucesso sempre está além dos seus maiores medos. Quais são os nossos maiores medos? Nossos medos das ameaças, reais ou imaginárias. Há ameaças que são reais e às vezes ficamos com medo. E o medo em si, ele não é totalmente ruim. Cristina ou outra pessoa pregou aqui outro dia e falou dos medos. Medos às vezes são bons, que eles nos ajudam a nos proteger. Mas se você fica eternamente com medo, ser dominado pelo medo, não, é diferente. E às vezes nós temos medo de ameaças que são reais, mas às vezes temos medo de ameaças que são imaginárias. Elas estão apenas na nossa mente, nós as tornamos maior do que elas realmente são. Também o nosso medo da luta. Temos medo de lutar. Ah, não vai dar certo, nem adianta tentar, como você sabe se você ainda não lutou? Como você sabe se você ainda não lutou? Às vezes a gente quer fazer uma coisa diferente numa organização, numa igreja. Sempre tem aquela turma que vem, não, mas nós sempre fizemos assim. Então, se a gente faz diferente, vai que dá errado. Como você sabe se vai dar errado se você não tentou? Se você não lutou? Também o nosso medo do desconhecido. Especialmente os que chegaram agora no Brasil, né? É o medo do desconhecido. Você não sabe o que espera, não é verdade? E às vezes nós ficamos com medo. E nós, às vezes, nos travamos em nosso medo. Tudo é novo, né? Você sai ali na porta, a pessoa não fala seu idioma. A pessoa tem costumes diferentes. A pessoa olha para você, às vezes, com um olhar meio torcido, né? A começar lá pelo aeroporto, às vezes, aquele camarada lá da imigração. Né? E você fica com medo, porque é o desconhecido. Você não sabe o que aguarda, mas não é só quem chegou. Todos nós enfrentamos situações desconhecidas. Desafios que nós não sabemos que é que reservam para nós. E também o nosso medo do fracasso. Todo mundo, até certo ponto, tem medo de fracassar. Mas se você não tentar, você não vai conseguir. Um dos homens que mais fracassaram na vida foi Thomas Alva Edison. Ele resolveu que ele iria inventar uma lâmpada elétrica. E ele tentou 9.999 vezes. E em todas as 9.999, ele fracassou. Mas ele não desistiu, porque ele não cria que o fracasso poderia derrotá-lo. E na 10ª vez ele acertou. E hoje nós estamos aqui, graças ao invento de Thomas Alva Edison. Glória a Deus pela vida dele, né? Nós estaríamos aqui na luz de candeias e velas. Mas muita gente tem medo do fracasso. Também o nosso medo do sucesso. E a responsabilidade que vem com ele. Nós tínhamos um casal aqui na igreja, muitos anos atrás. Todas as vezes que o rapaz, o marido, fazia uma coisa e começava a dar certo, ele fazia alguma coisa para dar errado. E a esposa dele sempre dizia, meu marido tem medo do sucesso. Porque o sucesso acarreta certas responsabilidades. O sucesso vem, mas você tem que às vezes pagar o alto preço. Tanto para obtê-lo como para mantê-lo. E muitas pessoas têm medo dessa responsabilidade. E, consequentemente, acabam tendo medo do próprio sucesso. E não conseguem alcançar o sucesso por medo. Então, lembre-se, o sucesso verdadeiro, ele está sempre além dos nossos maiores medos. Nós temos que enfrentar o medo. Veja aí, Números 13, versículos 31 a 33. Falando daqueles homens que tinham ido com Josué e Calebe.
Eram 12. Olha o que 10 deles dizem. Mas os homens que tinham ido com ele, ou seja, com Caleb, disseram: não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. E nós, ou seja, a nós e a eles. Para ser um realizador, repreenda as mentiras com a verdade. Rechace a mentira com a verdade. O relatório da maioria foi apenas meio verdadeiro. Eles disseram: olha, a terra é boa, mas também tem gigantes, e também são gente muito forte, e são filhos de Enaque, e isto e aquilo, e nós não vamos conseguir. Era meio verdade o que eles disseram. Mas quando é uma meia verdade, significa que é uma mentira. Como é que eles sabiam que eles não conseguiriam conquistar? Eles não tinham enfrentado. Não importava o tamanho daqueles camaradas lá, eles não tinham enfrentado, eles não tinham ido ainda lá para combater. Eles exageraram grandemente a ameaça. É o que muitos de nós fazemos, nós tornamos a ameaça maior do que ela é. Por causa do medo. Porque não confiamos, não é isso que acontece? Veja aqui quantas coisas negativas. Aí no versículo 31 diz: não podemos. Quantas vezes você vai fazer uma coisa e faz assim: eu não posso, eu não consigo, como diz o goiano e o mineiro, eu não dou conta. Como você sabe se você não tentou ainda? Não podemos, eles estavam autoderrotados. Não podemos. E muitos de nós não fazemos assim: não posso, não consigo. E eles espalharam os israelitas um relatório negativo. Gente, eu não sei se você já viu aí nas redes sociais, estão agora distribuindo um versículo que não está na Bíblia, né? Que diz assim: 1000 se levantarão para criticar, 10.000 para tentar te derrubar, mas você é quem pagará as suas contas. É assim, essa é a realidade da vida. O que vai se levantar de gente para dizer para você que não vai dar certo, foi o que eles fizeram. Não vai dar certo. Nós não vamos conseguir. São gigantes. Nós não podemos contra eles. Nós não podemos. Depois olha o que ele diz: a terra que vimos na missão de reconhecimento devora. Os que nela vivem. Como devora? Eles não viram ninguém morrer, eles só estiveram lá 40 dias. Devora, como devora? Mas são fantasias que às vezes nós criamos na nossa cabeça, por não termos confiança suficiente em Deus, para tornar os nossos sonhos em realidade. O sonho é que eles entrassem na terra. Depois ele diz assim: vimos também os gigantes. Para eles eram gigantes. Eram homens talvez mais altos, como o Gabriel, assim, né, 1,90 m, por aí. E eles talvez 1,5 m, para eles pareciam gigantes. Mas quem é que diz que a vitória é do gigante? Nem sempre. Quem é que diz que a vitória é do que quer? A Bíblia diz que não. A vitória não depende do que quer, nem do que corre, nem do que luta, mas de Deus. E eles dizem assim: olha, vimos descendentes de Enaque diante de quem parecíamos gafanhotos. Esta é a sensação deles. Eles não estão dizendo que eles eram gafanhotos, mas nós nos víamos como gafanhotos. Quantas vezes nós olhamos para nós: eu me vejo como incapaz, eu me vejo como uma pessoa que não vai conseguir, eu me vejo como alguém que não vai dar conta, eu me vejo como alguém que está fadado ao fracasso. Essa é a sua autopercepção. Era a autopercepção deles. Quero dizer uma coisa para você, preste atenção. Nós normalmente superestimamos o tamanho do desafio diante de nós e subestimamos o tamanho do nosso Deus. Nós superestimamos o tamanho do desafio que está diante de nós e subestimamos o tamanho do nosso Deus. Qual é o Deus a quem você serve? Quem é o Deus a quem você serve? Como é o Deus a quem você serve? Veja o que acontece no capítulo 14, versículos 1 a 4. Naquela noite,
Toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito. Antes a gente nem tivesse sonhado em entrar na terra. Antes a gente nem tivesse sonhado em conquistar. Antes a gente nem tivesse sonhado em ir lá para Kuala Lumpur. Lá para Singapura. Antes a gente não tivesse. Antes a gente não tivesse sonhado em vir para os Estados Unidos. Quem dera tivéssemos morrido no Egito. Ou neste deserto. Eu estou lendo o livro de Jó, gente. Tem hora que Jó está desse jeito. Se ele me matasse, se ele tirasse a minha vida, o dia que eu nasci, que não tivesse existido aquele dia. Tem hora que a gente está assim. Não, nós servimos a um Deus que é muito maior do que todos os nossos desafios. E eles continuam: porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada, ou seja, só para morrer. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. É mais fácil voltar do que encarar o desafio. Para ser um realizador, rebele-se contra o seu vício com o conforto. Você está viciado no conforto. Você está viciado na sua zona de conforto, como se diz hoje em dia. Porque é onde você se sente confortável, é onde você sente que está tudo bem. Para muitos de nós, principalmente os recém-chegados, qual é a nossa zona de conforto? Nossa família, nossos amigos e nossa igreja no Brasil. Para outros que já estamos aqui, qual é a nossa zona de conforto? É o nosso trabalho garantido, o lugar para morar. É aquele carrinho legal que você pode dirigir para o seu trabalho e para passear no fim de semana. Para você ser um realizador, você tem que se rebelar contra o seu vício no conforto. Nós começamos a pensar: vamos voltar. A coisa está ficando difícil, como eles. Vamos voltar. Pelo menos, deste lado dos nossos medos, nós sabemos como sobreviver. Do outro lado, a gente não sabe como é, mas desse lado a gente sabe sobreviver. A gente consegue se virar. É isso que a gente começa a pensar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você não está aqui para ser ou estar confortável. Você não está aqui para ter conforto. Você está aqui para ter propósito. Você está aqui para ter propósito. Você não está aqui meramente para existir. Você está aqui para ser gasto pela causa de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: de boa mente, pois, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar por amor às vossas almas. Paulo entendia esse princípio. Eu vou gastar tudo o que eu tenho, ele diz. E vou me gastar também. Por amor às almas de vocês, ou seja, para a obra de Deus. Agora veja o que acontece, versículos 8. Então Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra, diante de toda a assembleia dos israelitas, e não sabiam o que fazer, eles se ajoelharam diante dos israelitas. Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Veja o contraste: a terra devora, não, a terra é excelente. A terra é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, se for a vontade de Deus, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel. Se você está na vontade de Deus, não tem obstáculo que você não possa vencer. Não tem obstáculo intransponível. E veja mais, ele continua dizendo: e Ele a dará a nós. Se o Senhor se agradar de nós, Ele a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Isso é um alerta: não seja rebelde. Não tente andar fora da vontade de Deus, porque você vai se arrebentar. Você pensa que vai bem, mas não vai. E talvez se você só vai se dar conta, quando já for tarde demais. E não tenham medo. Não tenham medo. Eles falaram: nós ficamos com medo. Eles eram gigantes, eram filhos de Anak, eram isso, eram aquilo. Não tenha medo.
Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Ah, os outros disseram, a maioria diz, a terra devora. Eles dizem, nós os devoraremos. Ela devora? Nós vamos devorar também. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Aí ele repete, não tenham medo deles. Para ser um realizador, foque no Deus do sonho, mais do que no próprio sonho. Você tem sonhos? Você tem sonhos? Foi para isso que você veio para cá, não foi porque você sonhou. Para que você realize os seus sonhos, foque mais no Deus dos sonhos do que no seu próprio sonho. Foque em Deus. Os israelitas focaram nos gigantes. Eles são gigantes, eles são altos, eles são isso, eles são poderosos, eles são fortes. Enquanto Caleb e Josué focaram em Deus. Não é que não tinha gigantes, tinha, mas nosso foco está em Deus. E com nosso foco em Deus, nós podemos derrotar os gigantes. O mesmo aconteceu com o jovem futuro rei Davi. Enquanto todos os israelitas estavam com medo de Golias, você deve conhecer a história de Davi e Golias, estavam com medo de Golias, porque era enorme, ele tinha talvez uns 3 metros e alguma coisa, e eles olhavam para ele e falavam, não dá, é impossível. E Davi, aquele garotinho, chega lá, de acordo com muitos, ele era um baixotinho, ele chega lá, olha para o gigante e fala assim, não, isso aí é tiro de letra, porque o Senhor me deu graça. Falou, senhora, ele vai lá e fala para o rei Davi, não tem homem aqui não, porque... E era isso exatamente que falava o Saul, né? Não tem homem em Israel, não. Hoje nós estamos enfrentando o mesmo problema, né? A masculinidade está mal, especialmente aqui nos Estados Unidos. Os homens estão em crise, a masculinidade está em crise. Isso é um fato, você pode ler em qualquer lugar. E ali foi a mesma coisa, os homens não conseguiam. Aí Davi chega, aquele garoto chega para o rei Davi, para o rei Saul e fala assim, olha, eu vou lá lutar e vou enfrentar, em nome do Senhor. O Saul falou, você pirou, menino? Os homens daqui, os soldados não conseguem, você... Falou, olha, Deus já me deu experiências. Eu estava cuidando lá das ovelhas do meu pai, veio um leão, atacou as ovelhas e eu batei o leão. Depois veio uma ursa e atacou as ovelhas do meu pai e eu batei a ursa. Esse negócio de ursa é perigoso, viu, gente? Depois eu vou mostrar para alguns de vocês, eu vou colocar em alguns dos grupos, as fotos que a minha filha tirou. Ela estava trabalhando no acampamento, como disse para vocês no ano passado, um dos trabalhos dela é espantar o urso. E o urso veio e subiu no carro dela. Está lá as marcas das patas. Porque o urso achou que tinha comida dentro do carro. Entendeu? Aí ele veio e subiu no carro. Agora você vai lá enfrentar o urso, que está querendo roubar a comida do seu carro? A minha filha não tem medo, não. Minha filha tem medo de aranha, mas de urso não. É verdade, ela tem medo de aranha, mas de cobra não. E até a aranha ela já está vencendo medo também, em nome de Jesus. Mas aí o que acontece? O urso veio, ele falou, ele foi tentar matar minhas ovelhas. Eu fui lá e bateu o urso. Então Deus estava me preparando para esse momento, ele entendeu. E ele foi lá e falou para o gigante, gigante, você é grande, você é isso, você é aquilo. Você veio contra mim com espadas e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você em nome de Deus. E derrotou o gigante. Porque o foco dele não estava no gigante. O foco não estava no desafio, o foco estava em Deus. Isso também aconteceu mais tarde com Elias no Monte Carmelo. Quando o povo de Israel estava adorando a Baal, o falso Deus, houve um desafio para ver quem era o verdadeiro Deus, se era o Deus de Israel, Jeová, ou se era Baal, o Deus daqueles sacerdotes falsos, o Deus que na verdade era um ídolo. E Elias vai lá no Monte Carmelo e fala assim, vamos tirar a prova, vamos fazer o seguinte, vamos construir um altar, e vamos colocar um cordeiro sobre o altar, e coloca a lenha e coloca o cordeiro sobre, e nós vamos orar ao Deus que você considera que é verdadeiro, e aquele que fizer descer fogo dos céus é o Deus verdadeiro, e a ele vocês sirvam. Gente, é preciso muita coragem, né, para fazer isso e muita fé. E ele foi, e ele fez. E os sacerdotes de Baal foram primeiro. E ele falou, pode ir primeiro. E eles ficaram, diz a Bíblia, desde amanhã até o meio-dia, clamando, Baal, Baal, bate fogo. Afinal, já estavam assim que nem eu, né? A voz do taquara, já não conseguiam mais. E aí, Elias começa a zombar. Elias, ele era assim meio parecido com algumas pessoas que eu conheço. Inclusive eu. Ele começa, né? Não é, bom, Bênio? Ele começa a fazer uma brincadeira. Ué, cadê o Deus de vocês? Quem sabe ele está ocupado, né? Quem sabe ele está ocupado. Quem sabe ele está no banheiro. Quem sabe ele foi dar uma volta. Quem sabe ele foi tirar um cochilo, a hora do almoço, né? Não adiantou, eles clamaram, e nada. E aí, Elias vai diante do altar,
olha para os céus e diz assim, ele faz uma oração com só 61 palavras. Ele diz assim, mais ou menos, ó Deus, nós sabemos que tu és o Deus verdadeiro, manda fogo! E desce fogo. Mas antes de orar, ele mandou que derramasse água no altar, molhasse aquele altar, e molhasse aquele cordeiro, e a água encheu os regos em volta, para que não ficasse dúvida. E ele ora e desce fogo dos céus. O foco dele não estava no desafio. O foco dele não estava em qualquer outra coisa senão em Deus. Onde está o seu foco? Onde está o seu foco? Quero concluir dizendo o seguinte: nunca é um fracasso quando você está mais perto de Deus no fim da experiência. Nunca é um fracasso quando você está mais perto de Deus no fim da experiência. Talvez o final da experiência não foi exatamente o que você esperava, mas se você estiver mais perto de Deus, valeu. Se você estiver mais perto de Deus, não foi fracasso. Saiu diferente do que você esperava, mas não foi fracasso. Porque contribuiu para aproximar você de Deus, e Deus cumpriu o propósito dele. Amém? Então, veja no capítulo 14, versículo 10. A comunidade toda falou e apedrejaram-os. Vamos acabar com os dois aí, olha. Está só falando essas coisas. Porém, a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. O foco deles estava em Deus. Quando o pessoal fala em apedrejar, Deus se manifesta e muda tudo. Para ser um realizador, destaque-se da multidão. Não siga a multidão. Não vá com a multidão. Destaque-se da multidão. E vá contra o fluxo. Vá contra aqueles que dão relatório negativo. Vá contra aqueles que dizem que não vai dar certo. Vá contra aqueles que dizem que não. Vá contra o fluxo para fazer a coisa certa. Ah, mas todo mundo está fazendo o que é errado. Você não, você faça a coisa certa. Para seguir Jesus. Saia da multidão, porque se você ouvir a voz da multidão, você não vai seguir Jesus. A multidão não quer seguir Jesus. A multidão quer virar as costas para ele ir embora, como fizeram já várias vezes. Numa das ocasiões, foram todos embora, só ficaram 12. E Jesus falou, vocês também não querem ir embora? Ele falou, não, só tu tens as palavras da vida eterna. Para nada vamos te deixar. Para tomar posição. Ah, mas todo mundo está tomando uma posição. Ainda que eu não concordo, mas é a voz da maioria. E daí que é a voz da maioria? Tome posição por aquilo que é certo diante de Deus. Também para declarar sua fé através do batismo. Há muitas pessoas que recebem a Jesus, mas não têm coragem de descer as águas e se batizar para se identificar com Jesus. O batismo nada mais é do que isso. Você se identificar com Jesus. Nós queremos fazer um novo batismo logo. E se você gostaria de ser batizado, fale comigo depois do culto. O batismo é a forma com a qual eu me identifico com Jesus e me torno parte do seu corpo. Também para crer na ressurreição de Jesus. Muita gente fala, eu não creio em Jesus, mas nós cremos, amém? Não importa o que a multidão diga. E para fazer a vontade de Deus. Saia da multidão, destaque-se da multidão, descoce para a multidão. E vá contra o fluxo para fazer a vontade de Deus. Agora eu quero lhe dizer uma coisa. Para fazer a coisa certa, para seguir Jesus, para tomar posição, para declarar a sua fé através do batismo, para crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e para realizar a vontade de Deus, você vai ter que se levantar. Você vai ter que se destacar. E você vai ter que permanecer firme. Amém? Agora eu vou encerrar com essa história verdadeira. Em Pasadena existe o US Center for World Mission. Um dia, se você puder, vá visitar. Ali é um lugar onde é um centro para várias agências missionárias. Você que gosta de missões vai amar aquele lugar. Além de ser um lugar muito bonito, é o headquarters, né? Um quartel-general de missões. E lá tem um prédio chamado Gladys Aylward. Gladys Aylward foi uma missionária na China. Inclusive, existe um filme feito sobre ela. Esse filme foi um filme até de certo sucesso, há muitas décadas. Filme antigo. Eu talvez não fosse nem nascido, mas eu já assisti várias vezes na televisão. Filme muito bonito. Gladys Aylward, durante a guerra na China, ela tomou várias crianças, meninas, do seu orfanato e foi levá-las para uma outra região da China para protegê-las da guerra. E depois de caminharem várias semanas pelas montanhas,
Um dia ela falou para uma das meninas: eu não aguento mais. Eu não vou conseguir levar vocês. E a menina disse para ela assim: você não leu? Uma menina pequena. Você não leu na Bíblia ainda que Moisés tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida? E Gladys, com aquele olhar de condescendência do adulto para a criança, disse assim: mas eu não sou Moisés. E a menininha espontaneamente respondeu a ela: você não é Moisés, mas Deus é Deus. Você não é Moisés, você não é Josué nem Caleb, mas Deus é Deus. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Hoje eu quero orar por você. Vou pedir a Cristina, o pastor César, que veio aqui à frente. Quem sabe você tem um sonho que você quer realizar. Hoje é noite de começar a realização de sonhos, amém? Eu quero orar por você de um modo especial, mas quem sabe você também ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ou quem sabe você fez uma decisão por Jesus no passado, mas você ainda não se identificou realmente com Ele. Você não está seguindo Jesus de verdade. Você sabe que não preciso te dizer, você sabe que não. Se nesta noite você quer tomar uma decisão por Jesus, fala: Jesus, eu vou te seguir. Vou sair do meio da multidão. Nem que eu tenha que ir contra o fluxo, eu vou te seguir. Se você quer fazer essa decisão nesta noite, onde você está mesmo, sentado, levante a sua mão, só para que eu saiba. Que quando nós orarmos, nós vamos orar. Amém, que Deus te abençoe. Paulina, Deus te abençoe. Há mais alguém? Você quer tomar uma decisão. Quem sabe, como eu disse, você já tomou uma decisão por Jesus, mas você sabe que você não está se identificando no dia a dia com Ele. Você, nesta noite, quer renovar o seu compromisso com Jesus. Levante a sua mão, nós vamos orar por você. Amém. E agora, eu quero chamar à frente todas aquelas pessoas que gostariam de receber oração. Que está diante de um grande desafio, você tem sonhos, e você quer ver o seu sonho transformado em realidade. Pode vir. Você quer ver o seu sonho transformado em realidade. Nós vamos orar por você, para que Deus venha transformar o seu sonho em realidade. Você vai ter que colocar em prática esses princípios sobre os quais nós falamos hoje. Mas Deus é Deus. Você não é Moisés, mas Deus é Deus. Você não é Josué nem Caleb, mas Deus continua sendo Deus. Amém? Estou muito feliz de ver o Stephenson aqui hoje. Bem-vindo, Stephenson. Deus te abençoe. Nós vamos orar. Olha aí, todo mundo, né, tem um sonho, quer transformar em realidade. Vem mais à frente aqui, gente, para que os irmãos possam chegar até vocês. Isso. Agora espalhe um pouquinho mais para os lados, se possível. Obrigado. Eu vou orar aqui, o pastor César e a Cristina. Elias também está aí, Elias. Pedir que você venha aqui também. Eles vão orar com você individualmente e vão impor as mãos sobre você. Creia na palavra de Deus que foi pregada hoje. E lembre-se de que nunca é um fracasso quando no final da experiência você está mais perto de Deus. Pode não sair exatamente do jeito que você queria, mas vai sair do jeito de Deus. Amém. Oremos, Pai. Nós neste momento oramos por cada um destes teus filhos estão aqui à frente. Porque vem, Senhor, trazendo os seus sonhos, vem, Senhor, trazendo seu desafio diante de Ti. Vem apresentar-se diante de Ti, Senhor. E eu te peço, Senhor, que Tu intervenhas em cada vida. Ajuda cada um a recordar-se dos princípios da Tua palavra que meditamos nesta noite. Que Deus está procurando sonhadores. Mas mais do que isso, Deus está procurando realizadores. Ajuda cada um de nós a nos tornarmos praticantes da Tua palavra, Senhor. Na nossa vida cotidiana, na nossa vida familiar, no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa vida profissional. Em tudo quanto fizermos. Dá-nos Tua graça, Senhor, para conquistar o nosso medo. O medo das ameaças reais ou imaginárias. O medo da luta. O medo do desconhecido. O medo do fracasso. O medo do sucesso. E da responsabilidade que vem com ele. Senhor, dá a Tua graça a cada um aqui para lutar. Para olhar para a terra, olhar para a promessa, olhar para o sonho e dizer: com Deus, eu vou chegar lá. Com Deus, eu vou realizar o meu sonho. Com Deus, isto será possível. Ajuda cada um aqui, Senhor, a repreender, a rechaçar a mentira com a verdade da Tua palavra. Ajuda cada um aqui, Senhor, a
vencer, Senhor, os obstáculos. Vencer os obstáculos. Ajuda cada um aqui, Senhor, que tem subestimado o tamanho do nosso Deus e superestimado o tamanho do desafio, a inverter essa equação e a superestimar o tamanho do nosso Deus e subestimar o tamanho do nosso problema. Ó Deus, nós estamos vendo aqui hoje pessoas a quem o Senhor tem abençoado e que tem vencido com a tua graça, com o teu amor, com o teu poder. E nós te pedimos, ó Deus, que nesta noite tu estendas esta graça e este poder a cada um que está aqui diante de ti. Ó Senhor, ajuda-nos, Deus, a vivermos esta realidade. Ajuda-nos a lembrar-nos de que nós não podemos ficar confortáveis, nós não fomos chamados para ter conforto, nós fomos chamados para ter propósito. Ajuda-nos a entender que não estamos aqui meramente para existir, mas para gastar-nos e deixar-nos gastar pela causa de Deus. E a não ter medo, mas a vencer o medo. Ajuda-nos a focar mais no Deus do sonho, que és tu, do que no próprio sonho. Oh Deus, ajuda-nos a fazer como Caleb e Josué. Enquanto os israelitas focavam nos gigantes, eles focavam em ti, oh Deus. Ajuda-nos a fazer como Davi, enquanto os israelitas focavam em Golias, ele focou em ti, Senhor. Ajuda-nos a fazer como Elias no Carmelo. E a lembrar-nos de que nunca é um fracasso quando no final da experiência nós estamos mais perto de ti. Ajuda-nos, Senhor, a nos destacarmos da multidão e a ir contra o fluxo, Senhor, para fazer a coisa certa, para seguir Jesus, para tomar posição, para declarar nossa fé através do batismo, para crer na ressurreição de Cristo, para realizar a vontade de Deus. Tu não mudaste, ó Deus, tu és o mesmo Deus. Nós te pedimos a tua graça e a tua bênção sobre cada um dos teus filhos, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que tornes os sonhos realidade, Deus. Te pedimos que tornes os sonhos em algo concreto, em algo real, Senhor. Hoje está no coração dos teus servos. E que os sonhos que vêm de ti sejam tornados realidade na vida deles, Pai. E que os sonhos que vêm de ti possam contribuir para aproximar-nos mais de ti. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus.